Bitcoin hoje finalmente entrega uma alta pra gente, cara, tem muita coisa rolando com essa alta que pode indicar que a gente pode subir mais. Vamos entender o que tá rolando e se a gente pode evoluir isso pra um pullback. Então bem-vindo ao canal Vídeo no Modesto, tá? E olha, já quero o seu like de antemão porque esse conteúdo vai valer a pena e você já conhece como é que o esquema funciona aqui. Então você deixa o seu like e depois você me agradece. Brincadeira, olha só. O que nós temos? Temos o Bitcoin subindo quase 6%. No meio do caminho a dominância já começou a subir, foi o que a gente conversou. Cara, olha como é que as coisas funcionam, tá? A gente tava com a dominância caindo pra caramba, isso indica que as altcoins conseguiram um poder ali que não derreteram, tá? Caíram bastante, só que não se apagaram, eles tiveram uma base sólida de compradores que mantiveram a moeda viva. Agora é o seguinte, a gente viu uma formação de fundo que indicaria que, cara, a gente podia voltar a subir aqui com a dominância. E qual seria o cenário ideal? O Bitcoin subindo e a dominância subindo. Porque se tá tudo subindo, a dominância também, significa que as altcoins não estão derretendo, elas só não estão subindo tanto assim. Então tá tudo muito favorável do que a gente tivesse essa dominância subindo enquanto o mercado tá derretendo. Isso é ruim porque a gente vai perder muito valor nas altcoins e o mercado vai ficando cada vez mais pequenininho. Então o que a gente tá tendo? Uma defesa de um fundo da dominância, visto que a gente teve um derretimento muito forte e a partir desse momento a gente já tá querendo subir, romper essa resistencinha que a gente criou aqui e quem sabe subir mais. Mas lembro para vocês o cenário perfeito para ter esse acontecimento aqui é justamente uma alta do Bitcoin. Tendo uma alta do Bitcoin, depois a gente pode ter uma altcoin season para valer. Uma altcoin season em que a dominância cai enquanto o mercado sobe. É isso que a gente quer, essa valorização que a gente quer para aplicar um swing trade, tá? E nesse momento, cara, a gente está tendo uma guerra maravilhosa, praticamente um dia perfeito para o mercado. E por que isso? Porque, cara, a gente está tendo o rompimento, pelo menos, de um triângulo e quase rompendo uma resistência extremamente importante, que é uma resistência que está nos 21.700 dólares, que é praticamente o que a gente vem cultivando, o que já vai fazer quase um mês de duração, tá? Então, para você ter ideia, a gente tem uma resistência que está definindo o range de lateralidade entre os 21.700 e os 19 mil dólares. E no meio do caminho a gente estava acompanhando que isso evoluiu para um triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico acabou sendo rompido para cima e olha onde a gente está, exatamente na resistência mais importante desse momento, que é aqui nos 21.700 mil dólares, tá? O mil ficou um pouquinho errado, mas vocês entenderam. E qual a expectativa daqui pra frente? Cara, a partir do momento que a gente consegue com sucesso romper essa resistência, a gente já pode iniciar a construção de um pullback. Se você tá esperando o pullback, a gente ainda não tem, tá? A gente precisa romper essa resistência, iniciar um movimento mais corretivo para cima e aí sim a gente consegue ter mais margem para subir. Especialmente entre essa região aqui dos 25 mil dólares, tá? Esse aqui, cara, é o ponto principal que a gente tem que ficar de olho nesse momento. Na verdade, eu tracei um pouquinho errado, tem que jogar mais pra cima pra você ter ideia da extensão dessa queda aqui. Cara, foi uma queda que não teve pullback. Afinal, cadê o pullback? Ele tá querendo dar as caras agora. Então, assim, a gente tem depois de uma queda um range lateral. Esse range lateral, ele é rompido, ele evolui pra quê? Cara, para uma alta e a quebra desse range. E se com sucesso isso for rompido para cima, a gente tem a construção de um pullback. E um pullback, se ele evoluir, a gente pode ter uma reversão. Então uma coisa leva a outra. Por isso que o primeiro sinal que aparece pra gente é o mais importante, porque ele pode levar o pullback e depois uma reversão. E é isso que a gente está de olho aqui nesse momento, tá? Então olha só. A gente tem Fibonacci falando que temos uma região extremamente importante aqui entre os 25 e 30 mil dólares. É essa região que a gente quer que o preço busque para concluir o pullback e dali decidir se vai subir ou não. Agora, o mais engraçado, né? Engraçado, cara, essa palavra não cai bem aqui, mas enfim, o mais curioso agora sim que nós temos aqui é o fundo ascendente que está sendo criado no S&P 500, tá? Isso aqui é ótimo pra gente. E o principal, a gente está chegando no suporte, numa resistência agora, tá? Dos 4 mil pontos. Então, se a gente conseguir combustível necessário para romper os 4 mil pontos, buscar um suporte, validar o rompimento e subir, cara, isso aqui seria uma carta verde para o Bitcoin, sinal verde, para a gente voltar a subir com força total, fazer um pullback grande e evoluir isso para uma reversão, tá? E o que fortalece todo esse sentimento do mercado? Cara, olha isso aqui, a gente vem simplesmente pro TRDR, a gente vai olhar, olha o long short ratio, cara, fomos para 0.7. Se você não entende
há quanto tempo que a gente não estava vendo o long short ratio abaixo de 1? A gente sempre tinha, né? Vou beirar ali os 8 e já subia pra cima. Subir pra baixo é difícil, né? E o mais interessante é que das últimas vezes que a gente viu o long short ratio ficando nessa região dessa forma aqui, com essa queda, foi quando a gente teve um pullback de quando a gente teve esse pullback que você vai se lembrar muito bem, tá? A gente tá no S&P 500, deixa eu voltar pro Bitcoin, a gente vai perceber o seguinte, quando a gente teve essa queda toda aqui, a gente esperou um pullback. Que pullback foi esse aqui. Então ele saiu ali dos 33 mil dólares e foi buscar os 48.500. Isso aqui foi um pullback, tá? Meio que lateral, mas foi. Então a gente permitiu mais quedas. Então agora o mercado também está precisando de um pullback, o que seria ótimo pra gente. Então a última vez que esse pullback aconteceu foi justamente quando o long short ratio chegou nesses níveis. Então, para você ter ideia, que a situação tá bem favorável e ótima pra gente subir, sim senhor. Enquanto isso, cara, o Open Interest está batendo recorde. Então, qual a psicologia por trás disso aqui? O mercado tá simplesmente liquidando o pessoal que tá apostando para baixo, muita gente pessimista, então o mercado joga para cima, ele vai liquidando o pessoal lá de baixo, tá? E para você entender melhor, a gente tem aqui na nossa ferramenta Bookmap, a gente tem simplesmente, olha só, a zona de ordens para liquidar aqui nos 22 mil dólares, cara, isso é coisa pra caramba. Então, se liga, a gente tem simplesmente uma liquidez gigantesca ali para os 22 mil dólares, enquanto para baixo a gente tem muito menos. Com isso, você consegue já bater de cara que, cara, o mercado pode vir a buscar essa região, testar um rompimento dos 22 mil dólares, mais ou menos 21.700, e aí a gente tem uma prova real do que pode acontecer. Será que a gente vai romper ou não vamos romper esse range lateral? Uma vez que isso é rompido, a gente inicia o pullback e o nosso alvo já vai para os 22, 23, 24, 25 e até os 30 mil dólares, tá? O que seria ótimo, perfeito para a gente fazer um belo swing trade. Enquanto isso, de uma forma geral, a gente ainda está construindo um pivô de alta aqui, que seria um fundo ascendente no Bitcoin. E agora a gente só precisa, de qualquer forma, se não conseguir romper com consistência, pelo menos mantendo essa estrutura e dar mais gás lá pra frente. Então tá tudo muito tranquilo, a gente tem vários padrões acontecendo nesse momento, o S&P 500 querendo reverter a dominância no cenário positivo. Então, cara, esse é praticamente um cenário perfeito para o mercado subir, é o cenário que todo mundo espera e que, vamos lá, né, convenhamos, estava demorando. Era meio, assim, não vou falar que era óbvio, mas com tudo rolando, você já presencia tanta coisa no mercado, tanto na ganância quanto no desespero. E agora a gente tá vendo, cara, muita gente desesperada, esperando queda, 10 mil, 5 mil dólares. Então é normal a gente ver uma liquidação desse povo todo. Agora a questão é, e depois que a gente passar os 21 mil dólares, para onde a gente vai? Você pode ver que aqui, pelo menos no mercado futuro, não tem ninguém mirando acima. Agora no mercado spot, vamos ver o que a gente tem. E olha só como é que a gente ainda tem um espaço bem vazio aqui para cima. O que mostra pra gente que, bom, a gente pode ter umas porradas aí pra frente, ainda mais com a ajuda do long short ratio, tá? E, em adição, o Open Interest. O Open Interest está mostrando pra gente, a gente tem muito volume no mercado, e esse volume, cara, com esse aumento, a gente tá tendo uma alta do mercado, liquidações acontecendo e o Open Interest mantendo seus níveis, significa que a cada liquidação tem novas pessoas entrando no mercado em contratos abertos, tá? Em contratos futuros. Então, olha o que tá rolando. É o mesmo mecanismo que a gente estava quando a gente estava tendo queda, E o que significa isso? Eu vou traduzir para você entender melhor o que eu tô falando. Quando a gente tem queda, o que estava acontecendo? Cara, queda, long short ratio fazendo o quê? Subindo pra caramba. Então ele ia adicionando mais consistência pra queda. Cada vez que ele caía, ele ajudava mais ainda a ter quedas, porque os indicadores ficavam cada vez mais bagunçados e o pessoal insistia no erro. E a gente tá tendo o quê? O mesmo mecanismo acontecendo agora. Então o mercado tá subindo, o long short ratio fica caindo e o Open Interest subindo. Então o pessoal tá insistindo nessa história que o mercado vai cair. Se o pessoal começa a insistir, a gente começa a criar uma liquidez por volta dos 22 mil dólares. E aí, meu amigo, o mercado pode sim fazer uma amostra do rompimento. O mercado adora fazer isso. Ele pode buscar o rompimento dessa região e dali a gente só precisa de uma confirmação. Lembrando, tá? Com rompimento, confirmação, a gente precisa aguardar ainda um dia do fechamento, a confirmação do candle diário, e olha só, né, vamos dar uma olhada no RSI que já tava morrendo aí, e olha só,
mais um dado para nossa análise. O índice de força relativa já está batendo 50 pontos, o que leva a atenção. Então vamos lá, a gente está querendo romper um ponto importante, uma resistência importante do preço, enquanto no RSI nós também temos uma resistência. Então a gente tem dois dados, um gráfico e um indicador, mostrando pra gente que nós temos uma resistência muito forte agora onde a gente está nesse momento. Então, por que o preço fica empurrando, querendo bater e passar? Porque ele está preenchendo ordens. A gente tem uma parede de pessoas querendo vender nessa região, porque, bom, pensa comigo, tá? Tem muito trader especulando nesse range. O cara compra embaixo, vende de cima, compra embaixo, vende de cima. Então o que ele quer fazer agora? Comprar aqui embaixo. Só que será que essa história vai se repetir ou se a gente vai conseguir subir? Bom, aí essa pessoa pode ser liquidada. Então olha só quantas coisas nós temos e as pessoas vão ficando para trás. Quando elas ficam para trás, elas querem voltar para o mercado. E aí que começa essa bull run, pelo menos uma alta temporária no mercado. Então, vamos lá. Resumão aqui para a gente fechar. O que a gente precisa ficar de olho? Bom, a gente precisa romper essa resistência dos 21.700, mais ou menos 22 mil dólares. A gente precisa romper com consistência e confirmação no RSI, no gráfico diário aqui, tá? A região dos 50 pontos. Enquanto isso, a gente precisa que a dominância continue se segurando e subindo conforme o mercado suba. Eu sei que você quer que a altcoin agora exploda pra caramba, mas tudo no seu tempo, tá? Porque a gente precisa criar uma folga no Bitcoin e olha só, você ter uma altcoin season nesse exato momento com esse gráfico aqui é inviável, tá? Pelo menos não seria muito saudável pro mercado. O saudável seria o quê? O mercado, o próprio Bitcoin, que é quem comanda o mercado, ele atrai uma grana para ele, a dominância sobe. A dominância subindo significa que a gente tem muito dinheiro, muito capital no Bitcoin para ser realocado em altcoins. Então, quando isso acontece, a gente tem a queda da dominância. Então, quanto mais a gente levar para cima a dominância para depois dar uma derretida, melhor e mais violenta vai ser a altcoin season. Então, tá tudo muito bom, mas lembre-se, sem imediatismo, vamos aguardar a confirmação, mas, cara, o cenário tá muito excelente, pelo menos pra gente ter uma alta, um rompimento dos 22 mil dólares, o início de um pullback e dali a gente já começa a aplicar mais Fibonacci, vamos dar uma olhada, uma detalhada melhor na situação. No mais, muito obrigado, tamo junto, deixe seu like, se inscreve nesse canal, você tá dando mole, é muita informação, graça pra você, você não paga nada, cara, você só paga com o seu tempo, tá? Tamo junto, forte abraço e amanhã é nóis.